Elon Musk, um grande empreendedor da área da tecnologia, conhecido como Tony Stark, ou Homem de Ferro da vida real, recentemente causou alvoroço ao revelar que acredita que as probabilidades de sermos personagens de simulação de computador de uma civilização avançada são esmagadoras. Ele diz que nossos próprios jogos de videogame têm avançado a um ritmo muito rápido desde o Pong em 1970 para a realidade virtual imersiva de hoje. Ele continua: assim, dado que estamos claramente em uma trajetória de ter jogos que são indistinguíveis da realidade, e esses jogos poderiam ser jogados em qualquer computador, provavelmente haveriam bilhões de tais computadores, ao que parece seguir-se que as chances de que estamos na realidade é da base de 1 em 1 bilhão. Parece absurdo, mas a teoria de Musk na verdade vem de um filósofo chamado Nick Bostrom, professor da Universidade de Oxford, que publicou seu argumento de simulação de computador em 2003. Na verdade, ele argumenta que uma das seguintes 3 proposições é verdadeira. 1. Praticamente todas as civilizações do nosso ritmo de desenvolvimento vão se extinguir antes que elas atinjam a capacidade tecnológica de criação de jogos de videogame ultra realistas. 2. Civilizações com tais capacidades tecnológicas não estão interessadas na execução de tais simulações de computador. 3. Quase certamente somos personagens que vivem em uma simulação de computador. Bostrom é menos convencido que Musk que estamos vivendo em uma realidade simulada por computador. Ele diz: minha opinião é que não temos evidência forte o suficiente para descartar qualquer uma dessas 3 possibilidades. Bostrom está atualmente descobrindo as implicações da sua teoria, mas não está particularmente interessado com a possibilidade de que a nossa realidade seja simulada. Ele diz: é importante compreender que não seria apenas em um sentido metafórico que estamos em uma simulação, seria em um sentido muito literal que nós mesmos e todo esse mundo em torno de nós, que vemos, ouvimos e cheiramos, existe dentro de um computador construído por alguma civilização avançada. A hipótese de simulação poderia ser muito boa ou muito ruim, dependendo do que você pensa sobre os motivos dos simuladores e o que vai acontecer na simulação, o que vai acontecer após a simulação terminar. Existem, obviamente, ambas as possibilidades, otimistas e pessimistas para isso. Bostrom acredita que é perfeitamente possível que os personagens conscientes poderão ser criados dentro de uma simulação de computador. Mesmo que leve centenas de milhares de anos antes de tal façanha ser alcançada, seu argumento ainda se mantém, e Bostrom não vê uma implicação óbvia para a questão do livre-arbítrio. Em outras palavras, podemos fazer as mesmas perguntas se fomos criados por Deus, Big Bang ou por um adolescente em um Xbox futurista extremamente sofisticado. Se estamos sendo simulados, o que isso importa? Robert Huppert, professor de filosofia da mente na Universidade do Colorado, diz que definitivamente vale a pena levar a sério a hipótese da simulação de computador. E embora pareça radical, Huppert diz que personagens inteligentes conscientes poderiam ser criados dentro de uma simulação de computador. Quanto à natureza da realidade, a mecânica quântica está revelando um quadro completamente diferente do que o que experimentamos. Ele diz: pode ser que, em algum sentido, todo mundo que nós pensamos como o mundo real seja a própria informação. E é isso que os computadores estão fazendo bem. Pode acontecer que, metafisicamente falando, no fundo, uma simulação e a realidade sejam o mesmo tipo de coisa. Você ainda não está convencido? Bostrom insiste que qualquer um que tenta rejeitar o seu argumento leia seu artigo, que torna forte o uso da teoria da probabilidade. Tem havido um grande número de tentativas de refutá-lo, mas eu não acho que nenhuma delas tenha sido bem sucedida, diz ele. E, embora os comentários de Musk sejam uma reconstrução simplificada do seu argumento, Bostrom diz que é importante levar essas questões a sério. Ele diz: você pode pensar inicialmente que, bem no futuro distante, você poderia fazer qualquer história e não podemos saber nada sobre isso. Mas acontece que não é assim tão fácil pensar em sequer um quadro coerente que se encaixa com todas as coisas que sabemos sobre o mundo juntos. Não há atualmente nenhuma maneira de provar que você não é um personagem simulado no computador de uma civilização avançada. Ou há. Como você refutaria esse argumento? Se você também gosta dessas teorias malucas, porém são possíveis, confira um outro vídeo sobre uma teoria parecida que se chama Cérebro numa Cuba, tá aqui no canal também. Basicamente fala da teoria de outro filósofo chamado Hilaire Putnam, em que você poderia ser apenas um cérebro num pote, no laboratório de um cientista maligno. E ele explica bem como que isso seria possível e como é difícil você provar que isso não é possível. O link deve estar na descrição ou alguma parte da tela aqui desse mundo simulado que chamamos de internet.